Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei ao certo que hora vocês vão assistir o vídeo, mas hoje nós precisamos dar continuidade às nossas aulas. Então, para isso, eu encontrei um jeito aqui para tentar ir amenizando a situação. Então, para isso, a gente precisa dar continuidade ao nosso cronograma e hoje nós vamos começar com introdução. O que a gente precisa fazer para poder, de fato, conseguirmos elaborar uma boa introdução, tá bom? Então, como sempre, a gente precisa entender que uma boa introdução, ela acaba sendo o dilema de muitas pessoas. Por quê? Muita gente tem muita dificuldade para iniciar o texto. Ah, professora, depois que eu começo o texto eu vou embora. Realmente, fica muito mais fácil para a gente dar continuidade. Então, qual é a dica para uma boa introdução? Primeiro, não existe aí uma fórmula infalível para a gente poder construir uma boa introdução. Então, o que a gente tem, então, a nosso favor? Nós vamos ter aí alguns tipos de introdução que podem ser usadas para poder aumentar o nosso sucesso nessa nossa boa introdução. Então, o que a gente precisa fazer antes de qualquer outra coisa? A gente precisa fazer planejamento. O que a gente precisa fazer no planejamento da nossa introdução? Primeiro, que para a gente iniciar esse planejamento, nós vamos precisar aí ter 3 preocupações que elas vão nos nortear para desenvolver uma boa introdução. Então, para isso, a gente precisa entender que nossa primeira preocupação, ela deve ser em relação a mostrar para a banca que você conheceu e reconheceu aquele tema que ela colocou para você. Como é que nós vamos fazer isso, então? Nós vamos fazer isso por meio de uma contextualização. Depois, a gente vai mostrar para a banca que você tem um posicionamento quanto àquele tema que vai ser desenvolvido. Esse posicionamento é o que nós chamamos de tese. Depois nós vamos mostrar para a banca uma sinopse do que nós vamos trabalhar ao longo do nosso texto, que é justamente o encaminhamento argumentativo. A gente vai iniciar aqui a como fazer uma boa contextualização. Primeiro, a nossa contextualização, ela tem a ver com contexto. E o contexto, ele é algo mais amplo em relação ao tema. É uma abordagem maior. É um momento em que você vai demonstrar para a banca uma área do conhecimento. É o momento que você vai mostrar para a banca que você tem conhecimento de mundo em relação àquele tema. Aí a gente precisa lembrar que a nossa contextualização, ela deve ser feita. Porém, ela precisa ter uma conversa com o tema. Ela também não pode ser algo aleatório. Como é que a gente então vai fazer essa nossa contextualização? Essa contextualização, ela vai ser feita primeiro. Ela vai demonstrar uma outra área do conhecimento em relação àquele tema. Essa outra área do conhecimento, ela deve ser algo produtivo e pertinente. Ela também não pode ser uma coisa aleatória. Ela precisa ter uma produtividade para a gente poder fazer essa contextualização entre a outra área do conhecimento e o tema que nós estamos abordando. Em seguida, a gente vai entender que a minha contextualização, ela pode aparecer de várias maneiras. Por exemplo, ela pode ser uma alusão histórica, ela pode ser uma alusão cultural, uma alusão filosófica, ela pode vir por meio de dados estatísticos ou também por meio de uma exemplificação. Quando a gente fala de alusão histórica, a gente vai envolver literalmente a história daquele tema, né? O que tem por trás daquilo ali que a gente poderia abordar, uma coisa mais antiga, o que a gente poderia trazer para dentro do nosso texto. Depois, a gente também pode usar, por exemplo, uma alusão cultural, que é justamente aquele momento do Enem Pop que a gente sempre comenta. É o momento de você utilizar um filme, de você utilizar uma série, um desenho, uma música. É este momento que você pode usar uma alusão cultural. Você também pode trazer uma alusão filosófica, onde você pode trazer um pensador, um filósofo antigo, moderno, fica a critério. Você pode também trazer dados estatísticos. Professora, como que eu vou trazer um dado estatístico se eu não sei o tema da prova do Enem? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar alguma coisinha que vai aparecer dentro do nosso texto motivador. A gente pode usar algo que está ali dentro. A professora quer dizer então que eu posso copiar algo que está no texto motivador? Não, não é que você vai copiar. Você pode parafrasear algum dado que tenha dentro do texto motivador para usá-lo ali como uma forma de contextualizar no seu texto. Uma exemplificação.
Ah, professora, quer dizer então que eu posso usar um exemplo que aconteceu comigo, com meu pai, com meu professor, com meu vizinho? Não. A exemplificação é quando você traz algo que foi de conhecimento geral. Por exemplo, se de repente fosse algo voltado para violência na escola, aí você poderia abordar, por exemplo, o que aconteceu em Suzano, o ataque que aconteceu na escola em Suzano. Por quê? Foi algo de conhecimento nacional. Aí sim é uma exemplificação. Gente, a nossa contextualização, ela vai ser avaliada dentro da competência 2. Então, a gente já sabe que o lance da contextualização vai valer 200 pontinhos aí dentro do nosso texto. E quando a gente usa a contextualização muito bem feita, muito bem elaborada, a gente vai ter aí um enriquecimento do nosso texto. Ele vai ficar um texto muito mais bonito, muito mais bem elaborado. E é o momento em que você vai demonstrar para a banca um conhecimento de mundo. Você mostra para ele que você tem outras áreas do conhecimento, além simplesmente daquele mundinho ali do tema que foi abordado. Além disso, falar de contextualização não é simplesmente falar do momento da introdução. Contextualizar envolve os 3 primeiros parágrafos, então é algo muito mais amplo. Mas por hora a gente vai focar apenas na introdução. Depois, a nossa contextualização, ela deve ser feita em um período, então não precisa ser algo extenso demais, tá? É algo que vai ficar ali, uma coisa mais sucinta, porque a gente também não pode valorizar demais a contextualização e esquecer de outros pormenores que também precisam aparecer dentro do nosso parágrafo. E por último, mas não menos importante, é apresentar uma reflexão. Gente, contextualizar e não apresentar uma reflexão não adianta nada. Porque o que é apresentar essa reflexão? É justamente o momento em que você vai fazer a ligação entre a contextualização, a sua alusão, a sua área do conhecimento com o tema que vai ser abordado. Então, se você não faz essa reflexão, se você não faz essa ligação, a sua contextualização ela não vai ser produtiva, ela não vai ser pertinente. Então, a gente precisa elencar tudo isso aí, tá? Para poder montar uma boa contextualização. Então, contextualização montada, feita, muito bem criada. Nós vamos então agora mencionar os elementos do tema. Gente, por que a gente precisa mencionar os elementos do tema? Porque vai ser justamente nesse momento que nós vamos fazer uma ligação entre a contextualização e o tema que nós vamos trabalhar. O que nós vamos escrever ali. Então, a gente precisa fazer essa ligação aí. Quer dizer, então, professora, que eu preciso copiar, eu preciso colocar o tema da redação dentro da introdução? Não. Primeiro que você não pode copiar o tema, mas você pode fazer uma paráfrase. No momento em que você vai usar suas palavras para poder fazer essa ligação entre a contextualização, entre a área do conhecimento, com o tema que você vai abordar. É o momento aí da ligação. Lembrando que quando a gente fala de ligação é muito importante porque vai cair lá na competência 4. Depois que a gente fez essa ligação, é o momento agora de a gente mostrar para a banca que você tem um posicionamento. Lembrando que, quando nós falamos de texto dissertativo argumentativo, a gente sempre precisa ter em mente que não existe meio termo. Ou você é do lado de cá, ou você é do lado de lá. Não tem esse meio termo aqui, não tem em cima do muro. Você precisa se posicionar. E como é que a gente vai fazer esse posicionamento? Esse posicionamento ele vai vir por meio de uma declaração. E quem é essa declaração? É a famosa tese. Então, o que a gente precisa fazer para desenvolver uma boa tese? Então, para a gente desenvolver uma boa tese, para a gente elaborar essa nossa tese, primeiro a gente precisa avaliar que a gente vai entender. A tese nada mais é do que o que você pensa sobre o tema. Então, o que você vai analisar? Dado o tema, você vai parar para analisar o que eu penso sobre esse tema. Ok. A partir do momento que você define o que você pensa sobre aquele tema, agora você vai me dizer por que você pensa desse jeito. A partir desse momento que você precisa dar um porquê, que você precisa justificar a sua resposta, precisa justificar a sua ideia, já é o momento que a gente já vai começar aí a fazer a delimitação dos parágrafos. E automaticamente, quando você precisa dar um porquê, você já consegue me dar o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Você já começa a me dar a lógica de cada um desses desenvolvimentos. Então, uma boa tese, ela é uma ideia. Mas para essa ideia, para esse eu acho do tema, ele precisa de um porquê. Que é justamente esse porquê que vai me ajudar
mais lá na frente, que quando a gente vai trabalhar os desenvolvimentos, ok? Então, a delimitação dos meus parágrafos, a minha tese, ela pode vir por meio de quê? Ela pode vir por 3 formas diferentes. Ela pode vir por meio de 2 causas, 2 consequências, ou ela pode vir por meio de causa e consequência juntinhas ali, para a gente poder elaborar os nossos próximos parágrafos em decorrência da nossa introdução. Então, pensem comigo, quando a gente faz a elaboração da nossa tese, a gente não só está concluindo a nossa introdução, mas a gente já está dando uma deixa do que nós vamos trabalhar nos parágrafos a seguir. Ou seja, a delimitação dos nossos parágrafos, ela automaticamente já apresenta uma prévia do que nós vamos discutir ao longo do nosso texto. Então, é muito importante a gente fazer essa delimitação, a gente fazer esse posicionamento pós-tese, tá certo? Então, o que nós temos aqui? A importância de nós desenvolvermos bem a nossa introdução. E como é que a gente desenvolve bem a nossa introdução? Por meio do nosso planejamento. Nesse planejamento, nós vamos ter que lembrar que na introdução nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos contextualizar, ou seja, a gente mostra para a banca que nós temos conhecimento do tema, que a gente reconheceu ele e por conta disso eu consigo trazer áreas do conhecimento para me ajudar a fortalecer o meu argumento. Eu preciso mostrar para a banca que eu tenho um posicionamento em relação àquele tema que vai ser abordado, que é o momento em que eu vou apresentar uma boa tese. E aí eu fecho o meu parágrafo com a delimitação da minha tese, onde eu vou mostrar ali para a banca uma sinopse do que eu vou trabalhar no decorrer do meu texto, que é justamente o encaminhamento argumentativo. Então, nessa aula de hoje, nós entendemos justamente como fazer uma boa introdução, que não é tão difícil, a gente só precisa praticar para isso poder ir virando uma coisa muito mais simples de ser feita. Gente, qualquer dúvida, qualquer questionamento em relação tanto à aula de hoje como às produções textuais de vocês, por favor, não deixem de me procurar, tá certo? Beijo no coração, boa semana para vocês!